Paz do Senhor para você que me assiste do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade, eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. A palavra de Deus que eu quero compartilhar se encontra em Salmos 34, versículo 8 ao 10, que diz assim: Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam a necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Logo que eu li esse texto, numa dessas noites que eu estava lendo a Bíblia, eu sabia que esse era o texto que eu gostaria de compartilhar no próximo vídeo. Esse é um texto que ele deu uma iluminada na minha fé, né? É um dos efeitos que a palavra de Deus faz quando ela injeta a vitamina B, né? E provem e vejam que o Senhor é bom. Talvez você do outro lado estava se perguntando, como é que eu provo que o Senhor é bom? Todo mundo sabe que Deus, nós não conseguimos trazer Deus como objeto de estudo, então a gente não vai provar ele da maneira como a ciência prova as coisas. Mas eu acredito que esse provem, vejam que o Senhor é bom, é como degustar, né? Como tem aquela experiência pessoal. Como é que a gente prova que o Senhor é bom? Como é que a gente experimenta que o Senhor é bom? Quando a gente decide crer nas verdades, né, que Ele tem falado ao nosso respeito, nas promessas que Ele tem nos feito. Quando a gente decide crer, a nossa fé vai trazer à existência as manifestações dessa promessa. E quando elas se realizarem na nossa vida, a gente vai ter esse testemunho, essa experiência de que o Senhor realmente é bom e tem sido misericordioso com cada um de nós. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Como nos refugiamos no Senhor? Todas as vezes que decidimos andar em obediência. Todas as vezes que pedimos isso em oração. Né? Se andamos na verdade, como Deus é a verdade, nós estamos nele e nós estamos refugiados por ele. E o Senhor nos garante essa proteção através das promessas e do que ele nos mostra pela sua palavra. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. A primeira que o temam o Senhor, eu acredito que muitas vezes quando as pessoas leem isso na Bíblia, elas só conseguem enxergar pela perspectiva de ter medo de Deus. Mas eu gosto da perspectiva que diz assim: ter medo de ficar sem Deus. Eu acredito que esse é o temor do Senhor que deveria falar mais alto no meu e no seu coração. É nós valorizarmos a comunhão com Deus, a pessoa de Deus, é nós valorizarmos esse relacionamento sem mácula, onde nós não entristecemos, mas decidimos andar agradando o coração de Deus. E pois nada falta aos que o temem. Se você só consegue chegar a isso na perspectiva de provisão, no sentido de ter recurso, né, aqui no natural, você pensou pequeno. Porque eu acredito nesse sentido de não faltar nada, não vai nos faltar nos 3 níveis, né, em que nós existimos, que é no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Não vai nos faltar recurso, né, não vai nos faltar alimento, não vai nos faltar livramento, não vai nos faltar paz, não vai nos faltar um coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus. E aqui no versículo 10, né, o salmista está fazendo aqui um contraste, né, dos leãozinhos que passam a necessidade e sentem fome. Porém, os que buscam, e aqui presta bem atenção na palavra busca, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu não sei dizer exatamente o porquê que nós temos que orar, né, uma vez que a palavra de Deus fala que Ele já sabe das nossas necessidades. Mas eu creio que mas a palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina que mesmo assim nós temos que apresentar as nossas necessidades, as nossas petições. E nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como nos evangelhos Jesus nos ensina, né? E todas as coisas nos são acrescentadas. Então, quando nós passamos por esse processo da busca, nós estamos garantindo essa provisão de Deus chegando à nossa vida. Na carta de Tiago, ele fala que muitos não recebem porque não pedem, ou não recebem porque pedem mal. Pedem simplesmente pensando em si mesmo, né? Pensando em esbanjar ou ter seu próprio conforto. Isso é uma petição que Deus
não está a fim de atender. Mas em 1 João, a palavra de Deus nos mostra aquela oração que é certa, aquela oração que se você fez, você pode ter certeza que ela vai se cumprir, que é a oração segundo a vontade de Deus. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, né, ele nos ensina. Se nós oramos segundo a sua vontade, nós sabemos que ele nos ouve. E se ele nos ouve, nós temos a certeza de que obteremos aquilo que nós estamos pedindo. Então, todas as vezes que você lê a palavra de Deus, você sabe a vontade de Deus para a sua vida e você ora segundo essa vontade, você pode ter certeza que Deus vai atender a sua oração. E assim você vai provar que o Senhor é bom. E assim você vai estar se refugiando no Senhor também. Em Tiago 1,6, ele nos ensina que nós temos que pedir, porém, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que não pede com fé, ele não vai ter resposta nenhuma do Senhor, porque Deus não atende necessidade, ele atende fé. Né? Esse é a base fundamental, pilar fundamental do nosso relacionamento com Deus. E viver pela fé, como eu costumo dizer, é o melhor jeito de se viver. Porque ao invés de estarmos confiando na nossa própria força, na nossa habilidade, estarmos confiando em dinheiro, e olha para ver como essa crise aí mudou todo o quadro, né? Não importa em que você confiou, essa crise nos mostra que a nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. E por ele ser a fonte de todas as coisas, nós sabemos que nele não há mudança, não há sombra de variação. Ele é o Deus que não pode falhar, que não pode mentir. E ele é pleno em si mesmo. Viver pela fé confiando num Deus assim é o melhor jeito de se viver, porque não importa se você é dessa cor, dessa outra cor, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você veio de lá ou de cá, se você é inteligente ou não, se você é sábio ou não, se você tem diploma ou não. Basta você decidir crer e ele vai manifestar a sua provisão na sua vida. Então, se essa palavra te abençoou de alguma forma, não deixe de compartilhar, abençoar outras pessoas também. Né? Quem sabe deixar o seu like ou o seu comentário aí e que o Senhor nos dê graça, né, para cumprirmos a nossa carreira, para chegarmos lá do outro lado dando glória e cantando o hino da vitória. Amém.